Existem relatos de uma criatura chamada Karazi, que algumas pessoas afirmam já ter visto durante a noite em algum lugar da casa. O que se sabe sobre ele é que aparenta ser um garoto de 6 anos de idade. Porém, o que diferencia de uma criança normal é que o seu olho é absolutamente negro, sem íris e no escuro causa certo reflexo. Ele também não tem boca, e onde deveria ter uma, existe apenas um fiapo de pele como no resto do seu rosto. Alguns também dizem que ele tem garras ao invés de dedos. O Karazi, ele entra à noite na casa das pessoas e se esconde em qualquer cômodo, menos nos quartos. Ele sempre procura um canto escuro, geralmente embaixo ou atrás dos armários, sofás, estantes ou na parte de cima. Assim haja espaço para se esconder. Mas ele não está limitado a esses lugares, pois ele espreme e comprime o seu corpo de forma inacreditável e com a finalidade de entrar em qualquer lugar e ficar ali. E durante a noite ele está ativo, fica atento a qualquer movimento na casa, e quando alguém se levanta para beber água ou ir ao banheiro, soa como um convite para ele entrar no quarto. Ele entra sorrateiramente e logo procura um bom lugar para se esconder, e o local preferido dele é embaixo da sua cama. Tem pessoas que dizem ouvir unhas arranhando o chão debaixo da cama. Outras ouvem algum barulho que seria simples se não estivessem sozinhos, e que apesar de acharem estranho, ignoram e tentam dormir. Bem, eu recomendo para que nunca olhem embaixo da sua cama durante a noite. A presença do Karazi causa grande mal-estar na pessoa, fazendo com que inicialmente tenha apenas dificuldades para dormir, depois a insônia, e às vezes as pessoas passam noites inteiras sem dormir, sem saber que está sendo observado. E com o passar do tempo, a pessoa começa a ver a criatura e a sentir quando ela está por perto. Então, quando levantar à noite e acender a luz e tiver aquela impressão que viu alguém no escuro, pode ser que não tenha sido apenas uma impressão. Bem, tudo isso que eu contei acima são fatos de uma grande pesquisa que fiz pela internet, e eu digo fatos porque o que eu vou contar aqui é real e aconteceu com a minha família e eu. Eu me chamo Diogo. Esse fato ocorreu em 1992, em uma cidade do interior de Minas Gerais, e na época eu morava com os meus pais e 2 irmãos, o Breno com 7 anos e a Maria com 23 e eu com 14. Havíamos acabado de nos mudar para uma casa muito grande de 3 quartos, 2 salas, e um dos quartos tinha suíte, e os outros cômodos eram um banheiro social que ficava no corredor da casa, a cozinha, e aos fundos havia um enorme e escuro quintal com várias árvores frutíferas. A casa ficava em uma rua, onde na época a rua ainda era de terra, e haviam poucas casas na rua. Então, quando dava em torno das 20 horas, a rua parecia mais escura que o normal, e de um lado da nossa casa havia uma mata, e do outro, uma casa onde morava um casal de idosos, que pelo visto, eles eram bem estranhos. Acredito que eles também viam coisas paranormais ali pelas ruas. O meu pai era caminhoneiro, então ele ficava dias fora de casa, e a minha mãe trabalhava cuidando de uma senhora idosa que morava no centro da cidade. Então, ela tinha que dormir lá dia sim e dia não. Mas certa noite, estava somente os meus irmãos e eu em casa. A minha irmã fazia faculdade e por isso chegava muito tarde em casa. Mas certa noite, ela estava no banheiro do corredor lavando o rosto e escovando os dentes, e eu estava esperando ela. E foi quando eu vi alguém passando pelo corredor e indo na direção da sala. Eu logo pensei que fosse o Breno,
porque geralmente ele dormia no sofá vendo TV. E sem pensar duas vezes, eu comecei a colocar medo nela, na minha irmã Maria. Eu falava brincando que tinha visto um vulto no corredor e que era para ela ter cuidado. Ela, morrendo de medo, começou a gritar comigo, brigando, e foi correndo para a sala, deixando a porta aberta. E logo que ela saiu do banheiro, eu me levantei e olhei no espelho que fica de frente para a porta e vi no reflexo alguma coisa distorcida e logo me virei. E foi como que por instinto ou impulso, eu vi uma criatura que parecia um vulto distorcido de uma criança, com um olhar sombrio e malicioso. E o pior é que aquela coisa só se movia quando eu não estava olhando. Eu virava para o espelho e não via o reflexo da criatura, mas quando olhava para trás, eu via aquilo em outra posição ou em outro canto. Mas quando percebia que eu o notava, a coisa ficava imóvel como uma estátua. Fiquei algum tempo encarando aquilo, mas a coisa sumiu, desapareceu, evaporou. Eu paralisei, entrei em estado de transe, pânico, e a única coisa que eu consegui fazer foi sentar em cima do vaso que estava do meu lado. E assim que sentei, eu ouvi a minha irmã gritando que tinha algo estranho passando na rua. Eu corri até ela, e quando olho pela greta da janela da sala que dava de vista para o alpendre da casa, e como a casa era de grade, dava para se ver a rua. Eu tinha a mesma visão do lugar de onde a minha irmã estava. Nós vimos várias daquelas sombras passando na rua escura, e aquelas criaturas subiam em uma amendoeira que tinha em um canto da rua, um tipo de árvore conhecida como chapéu de sol. As criaturas eram medonhas e tinham a mesma forma do Karazi, com as mesmas características dele. Ouvíamos aqueles espectros sussurrarem de cima da árvore e só enxergávamos aqueles olhos brilhantes e mais nada. A minha irmã estava em estado de choque, mas isso não foi o pior daquela noite, pois logo em seguida ouvimos relinchos e trotar de cavalo, e logo aparece um enorme cavalo negro, como eu nunca tinha visto nada parecido antes. E montado naquele enorme cavalo negro, estava um homem com um sobretudo negro e um enorme chapéu, e ele era idêntico ao Homem das Sombras, também conhecido como Shadow People. Ele parou com o cavalo embaixo da árvore, onde estavam aquelas criaturas, e logo em seguida, os olhos brilhantes das criaturas em cima da árvore desapareceram. Assim como os sussurros pararam. Aquele homem ficou ali por uns 3 minutos, olhando para cima, e o seu cavalo bufando, até que ele saiu em disparada e o seu cavalo relinchando. Os meus irmãos e eu rezamos e dormimos no mesmo quarto. E quando a minha mãe chegou de manhã, contamos tudo a ela. Ela não acreditou. Mas para sua surpresa, a vizinha que já era de idade, a que morava ao lado, ela veio à nossa casa perguntando se tínhamos ouvido relinchos de cavalo na rua naquela noite. A minha irmã contou tudo o que vimos, e a vizinha acreditou. Bem, até hoje eu não entendo o que foi aquilo. Eu fiz diversas pesquisas pela internet, mas o mais próximo que eu encontrei foi o Karazi e o Shadow People, o Homem das Sombras. Talvez sejam até criaturas de Sete Além que entraram em nosso mundo. Boa noite. É você, Satanás? É você, Satanás!